Sangue no olho, molecada! Hoje no Museu dos Quadrinhos, Justiceiro, na sua primeira minissérie. Aqui comigo, depois da vinheta. Bem-vindo de volta, pessoal, aqui é o Jorge, mas pode me chamar de Gico. Você está no canal do curso de desenho Gico HQ, o canal mais nostálgico aqui do YouTube. Material antigo, você encontra aqui comigo. Até rimou, né? Então, vamos mergulhar aqui na primeira minissérie do Justiceiro, que estabeleceu, trouxe esse personagem para um nível mais, o pessoal gosta de falar street level, né? Aqueles personagens que trabalham ali junto do povão, Demolidor, Justiceiro, Luke Cage. Então essa minissérie aqui traz o Justiceiro para esse nível de heróis urbanos, certo? A gente vai adentrar nesse território que foi publicado aqui na charmosíssima Super Aventuras Marvel e a gente vai detalhar já já, mas primeiro já sabe, né? Os avisos aqui do canal. O aviso mais importante desses últimos dias, você já deve estar sabendo, que é a campanha do Esquadrão Vitória lá no Catarse, ó. Segue o link. Além daqui do link aqui, eu estou colocando na descrição do vídeo, você clica, vai direto lá para a campanha. Cara, a campanha está fechando hoje a sua primeira semana e no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós já estamos passando de 85% de apoio. Provavelmente quando eu for colocar o vídeo, amanhã, no caso, né, domingo, a gente já deve ter passado os 90%. Muito feliz, muito obrigado a todo mundo que acreditou no projeto. Lembrando que ainda falta, são 30 dias de campanha, essa foi só a primeira semana. Então o que eu estou planejando aí? Com certeza a gente vai ultrapassar a meta nessa semana que vai entrar aí. Já vou estabelecer desde já uma meta estendida, tá? A gente vai colocar meta estendida, lá no projeto já vai estar tudo detalhadinho. E essa meta estendida vai ter recompensas para todos os planos de apoio, beleza? Então todo mundo que apoiou, meu muito obrigado, vai ser uma recompensa que não estava lá no pacote, não estava programado. Já vai ter. E eu já vou dizer qual é no próximo vídeo, tá? Deixa só amarrar direitinho essa meta aí. Então, se você ainda não apoiou o projeto, que vai lançar esse gibi aqui, maneiríssimo, que é a segunda edição do Esquadrão Vitória. Lembrando que o Esquadrão Vitória já teve uma edição, que foi lançada em 2017, lá na Comic Con CCXP de 2017. Foi essa edição que tá aqui. E agora a gente está lançando a origem de cada um dos personagens num almanaque com 60 páginas, miolo offset, capa couché, um acabamento vintage muito charmoso, imaginando o que aconteceria se Jack Kirby tivesse criado seus personagens aqui no Brasil. O que aconteceria? Por exemplo, no lugar do Hulk, o Jack Kirby criaria o Curupira, no lugar da Feiticeira Escarlate, a Mãe de Santo, o Capitão América seria o Capitão Asa, ou melhor, o Coronel Alado. Então, esses detalhes aí você vai acompanhar nessa revista nova que eu estou lançando nesse projeto lá no Catarse. Então, ó, passa lá, escolhe tem várias recompensas a partir de R$20, tá? Então tem plano de recompensa de 20, de 30, 40 e por aí vai. Por exemplo, você pode comprar inclusive um pacote com todas as revistas, ó, todas as revistas lançadas aqui pelo estúdio, Salomão Ventura, Esquadrão Vitória Interior, Almanaque do Salomão Ventura, a revista nova. E ainda leva um sketch feito a nanquim exclusivo para você. Isso aqui é original, galera, feito à mão, tá? Se você quiser saber como eu faço esse sketch, confere aqui nessa live que eu fiz semana passada. E essa quarta agora que vem vai ter live de desenho de novo, produzindo os sketches para a campanha. Então inclusive tem as páginas do quadrinho, esse que eu vou lançar, os originais que eu trabalho no formato A3, no papel Opaline, todo trabalhado no grafite original do gibi, pode ser seu, uma página pode ser sua, tá lá também como um plano de recompensa. Então para um pouquinho, dá um pulinho lá, depois você volta para ver o vídeo. Entra nessa campanha que tá demais, tá show de bola, e eu garanto que o produto vai ser muito maneiro, eu tenho certeza que você vai gostar tanto desse gibi quanto eu gostei de produzir, beleza? Espero vocês lá na campanha. Segundo aviso, rapidão, pô, vem bater papo com a gente, o meu grupo de WhatsApp aqui do canal tá maravilhoso, só melhora, só vou falar isso, só melhora. É um grupo que eu criei aqui pro canal pra gente trocar ideia, bater papo, já estamos indo pra terceira semana aí. Nesse momento nós estamos com cerca de 150, sempre altera um pouquinho, né, que entra gente, sai gente, é normal, né? Mas o que é bacana lá é o seguinte, pessoas conversando dos assuntos relacionados aqui do canal sem estresse. Acredita em mim, um grupo com 150 pessoas conversando do mesmo assunto sem estresse, sem desrespeito,
todo mundo conversando numa boa, trocando ideia, trocando imagem, olha a minha coleção, olha meus hominhos, olha aqui o rock que eu ouvi, apresenta uma banda nova, cara, que maneiro, que ideia boa que eu tive quando eu criei esse grupo aí. Então se você quiser fazer parte do grupo com a gente, não precisa me pedir não, tá? Eu só criei o espaço, o grupo já é autônomo. Tá aqui na descrição do vídeo o link, você clica nesse link para o grupo de WhatsApp, você é automaticamente direcionado para lá e vem conversar com a gente que tá bom demais, beleza, gente? Bora falar de Justiceiro, bora lá. Então, eu separei aqui a minissérie que já foi, inclusive ela já foi republicada, tá? Algumas vezes. A própria editora Abril lançou esse almanaque maneiríssimo aqui, que compila as histórias todas. Olha a capinha dele, que show. Eu inclusive ia gravar do almanaque, mas eu notei que as cores aqui estão um pouquinho mais escuras aí para fazer a foto. Eu preferi pegar lá a nossa super charmosa Super Aventuras Marvel. Então estão aqui as 5 edições, tá? Só vale um pequeno aviso, a última edição não é desenhada pelo Bamba Mike Zeck, que fez essa capa aerografada bonita. Olha que capa linda. Chamava muita atenção. Essa minissérie, como eu falei lá no começo, traz o Justiceiro, que era um personagem bem bidimensional, afinal de contas ele era meio que um inimigo do Homem-Aranha, né? Ele surgiu como um personagem secundário lá no gibi do Aranha, e aqui os autores trazem ele, dão um pouco mais de profundidade para o personagem. Aí ele já começa a ter um background mais explorado, essa coisa da guerra ao crime. A história eu reli, achei bem interessante. Não é esse Justiceiro que a gente foi ver depois com Garth Ennis, uma coisa mais Greg Rucka, uma coisa mais séria, mais fechada. Mas já é bem legal, uma história bem interessante, gostei de reler. E lembrando também que a Panini relançou isso há pouco tempo, ano passado, nessa revista aqui da coleção histórica Marvel. Eu acho que já esgotou, mas não custa você dar uma procurada se te interessar. E também, se não estou enganado, foi lançado pela Salvat na coleção de capa vermelha. Eu tenho que verificar direitinho, mas dá uma olhada que eu acho que não é uma minissérie difícil de você, quem não leu, encontrar. É uma minissérie importante para o personagem, você então que curte Justiceiro, eu acho que é a minissérie que você deveria ter aí. Agora chega de papo e vamos dar uma conferida na história. Como sempre, agora eu vou sair de cena, quem vai entrar são os quadrinhos, que aqui é o canal dos quadrinhos, certo? E eu volto depois pra gente fazer a amarração e spoilers do que vem por aí. Vem comigo, vamos pra história. Então a primeira história de hoje, ela foi apresentada pra gente em Super Aventuras Marvel número 74, revista que foi lançada aqui no Brasil em agosto de 88 e vai trazer a primeira história que foi publicada nos Estados Unidos na revista The Punisher número 1 de 1986. Conta com roteiros de Steven Grant, desenhos do fera Mike Zeck, arte final de John Beatty. Beleza, então a história começa o Justiceiro sendo preso. O julgamento dele foi apresentado para os leitores na revista do Homem-Aranha, número 55, em formatinho, e aqui a consequência do julgamento, ele sendo preso, né? Aí a gente vai ter aqui depois da cena dele chegando no presídio, uma galera comentando, falando um retrospecto aqui de como que ele, o diretor do presídio, perguntando pro auxiliar como que ele chegou ali, quem é o Justiceiro, aquela coisa toda. E logo no começo a gente vai ver que a situação não vai ser fácil pro Justiceiro, né? Ele tem um cara lá, um grandão, implicando com ele senta a pua no sujeito, explica direitinho quem ele é. É igual aquela frase, né? Não sou eu que estou preso aqui com vocês, são vocês que estão presos aqui comigo, né? Cara, aí a galera morre de medo dele, né? A fama dele começa a se espalhar. Essa cena aqui, clichê do lanche sendo jogado no chão e o cara pedindo desculpa, fica com o meu. O nego morre de medo dele. Bom, um dia, uma bela noite, de repente as grades se abrem e aí uma galera chega para tirar satisfação com o Justiceiro. Cenas de combate. Mike Zeck manda muito bem. Mike Zeck é um dos... eu acho que é um dos desenhistas que a galera gosta, mas que não é muito lembrado. Tipo John Byrne, né? Que a galera lembra muito. O próprio John Buscema, Saul Buscema. O Mike Zeck, cara, é um cara que, para mim, tinha um excelente domínio de narrativa e fazia uns desenhos bem dinâmicos, né? Bom, o pau come ali, né? Ele derrota todo mundo. Ele acha estranhíssimo, né? Que tá as portas das celas abertas. Ele vê que o guarda facilitou.
até que ele chega lá no chefão daquela ala ali da prisão, que é ninguém menos que o Retalho, né? Que é o nêmesis dele. E aí, cara, o Retalho primeiro começa a tirar uma onda com ele, depois manda a galera cair de pau em cima do Justiceiro. É muita gente batendo no Justiceiro, ele só pede pra deixar a cara, não bater na cara, que a cara ele quer pra ele. O Justiceiro se finge de derrotado. Quando o Retalho chega perto dele, ele dá uma cacetada em 2 caras ali, pega a mão do Retalho, que tá com caco de vidro, esmaga a mão do Retalho no caco de vidro. Então você já vê aqui cenas de violência que já não tinham quando o Justiceiro foi apresentado lá como coadjuvante nas histórias do Homem-Aranha, né? Aqui o negócio já tá mais pé no chão mesmo. Bom, aí chega o chefão do chefão, que manda até nos guardas ali dentro da cadeia, e ele fala, o Justiceiro fala que tá sabendo que vai ter uma fuga, né? E ele quer ir com eles, e o cara fala assim, bom, melhor ter o Justiceiro do meu lado do que contra mim, né? Então fica mais ou menos assim armado, que ele vai fugir junto com a galera. O Justiceiro finge que tá aceitando esse plano, e aí vai se encaminhando o plano até a fuga. Quando chega o dia da fuga, o cara manda o capanga dele apagar o Justiceiro. O cara faz um silenciador aqui com garrafa para chegar para matar o Justiceiro lá na surdina. Só que o Justiceiro não é bobo, ele já estava preparado, botou um colchão na barriga. Aí quando atiram nele, o colchão absorve as balas, mais o impacto da bala batendo no silenciador, ele sobrevive aquilo lá. E ele cai dentro ali para poder impedir a fuga dos caras, né? Ele percebe que a galera tá fugindo, mas que alguma coisa deu errado, ali não tá tudo de acordo com o planejamento. E ele vê que a torre de comando lá da prisão deu algum problema lá. Bom, ele vai até essa torre, que lá ele sabe que a torre quem controla a torre controla a cadeia. Ele dá um jeito de subir lá na torre. Chega lá, um dos guardas que está comprado pelo chefão tá ali, drogou o colega dele ali. O Justiceiro chega bem na hora que o cara vai matar o colega. Aí começa outra briga lá em cima. Chega novamente o capanga do Cervelo, que é o chefão. Na hora ali o Justiceiro dá um tiro na cabeça dele, pega de raspão, mas deixa ele incapacitado. E aí o Justiceiro impede a fuga, pega aquele outro guarda que não estava envolvido, manda o cara ficar vigiando a galera. E ele vai para cima da galera que está ainda tentando escapar por outro jeito. Ele vê lá da torre de controle que a galera está tentando achar outra maneira de escapar. Ele vai em cima daquela galera. O pessoal chega na sala do diretor e ele faz um truque lá. Ele dá uma arma bichada pro cara. O cara vai atirar o Retalho. A arma estoura na mão dele. Ele acaba se assustando, larga a arma na mão. E ele tinha uma outra arma escondida ali. Saca da arma. Consegue dominar os caras, o Cervelo, o Retalho também já está ali detonado. Aí chega a polícia, cara, para poder impedir aquela rebelião. Ele não ataca a polícia, é contra os princípios dele, ele larga as armas. Só que para surpresa dele, o diretor diz que não, ele está aqui com a minha autorização. Aí pede para a polícia sair. O ajudante dele traz um pacote com o uniforme do Justiceiro, todo o equipamento dele, e ele diz que faz parte de um grupo chamado Cartel. Esse grupo é um grupo, vamos dizer assim, que está acima da lei, funciona como um grupo paramilitar que quer acabar com o crime de qualquer maneira, mesmo que seja acima da lei. E pergunta se o Justiceiro quer se unir a eles. A Justiceira aceita, pega a roupa e diz que vai trabalhar com o cartel. No finalzinho aqui a gente tem esse rapaz aqui, que foi um sobrinho de um mafioso. O pai dele era mafioso e foi assassinado pelo Frank Castle. E o tio dele, né, o irmão do cara que morreu, fala: você não vai se vingar do seu pai, não? E o cara nem é bandido. Aí ele fala assim, não, ele se sente pressionado e diz que vai assim realmente tentar matar o Castle. Aí termina a primeira história. A segunda história foi publicada em Super Aventuras Marvel número 75, tem essa capa aerografada linda aqui com o desenho do Mike Zeck, e traz a história que foi publicada em Punisher número 2. A gente começa aqui com o Justiceiro invadindo um prédio, e ele vai falar aqui nos recordatórios que é onde está o Wilson Fisk, o rei do crime. Aí ele invade, vai quebrando tudo, detonando tudo. Tem um cara lá parecido com o rei do crime, ele vai render o cara, ele vê que o cara já está morto, está com um tiro na testa. Aí ele saca que tem, né? Ele vê uma bomba ali armada debaixo de onde o cara estava sentado, da cadeira, que é uma bomba relógio já armado.
E ele sai desesperado e pula de qualquer maneira com a corda na mão. E aí tenta se safar dessa queda aí com a corda. Cena muito legal, essa cena aqui do cara dele caindo, muito bem desenhada e orquestrada. Bom, ele consegue amortecer um pouco a queda, mas cai e se estropia todo. E aí, antes de desmaiar, ele vê que tem uma mulher chegando perto dele. Essa mulher leva ele para casa, cuida dos ferimentos dele, uma oriental, dá tudo do bom e do melhor, e inclusive se oferece para ficar ali, passar a noite com o justiceiro, né? E ele diz ela diz que precisava da ajuda do justiceiro, que o pai dela foi assassinado, os irmãos foram assassinados, ela queria vingança sobre esses bandidos que mataram o pai dela. O justiceiro, né, ele tá ali ele sente assim, a primeira vez que ele tem o conforto de um lar, a mulher novamente nos braços dele, ele fica meio, né, amortecido. Aí, enquanto isso, ele tá entrando em contato pela primeira vez com a galera do cartel, né? Aí tem um cara lá numa central toda, tipo James Bond, que atende. E o cara fala que ele ficou sabendo da morte do Fisk, e o justiceiro fica assim, bom, então ele não sabe que o cara que morreu lá não era o Fisk. Aí o que é o plano do justiceiro? Ele quer contar para o submundo que o justiceiro morreu. Nesse vácuo do poder, ele espera criar uma guerra entre as facções criminosas e com isso ele sair beneficiado. Aí ele liga para o Clarim Diário, fala com o Ben Urich, e o Ben faz a matéria no Clarim, e aí justamente o que o justiceiro esperava acontece, uma guerra entre gangues. Aí começa a morrer vários chefões, e o chefão morre lá, convoca uma conferência de paz. Aí o justiceiro tá na cola disso aí, porque o que ele quer é juntar mesmo a galera tudo num lugar só. Bom, ele vai até onde está acontecendo essa conferência de paz, só que quando ele está lá para poder executar, começa um tiroteio danado, um cara passando chumbo em todo mundo, ele vai atrás do cara, aí começa uma perseguição dele contra esse assassino, né? E esse combate é levado até o metrô, e o justiceiro não sabe quem é aquele cara, o que ele foi fazer lá, como ele sabia da reunião, ele fica bolado. Quando ele está voltando para o carro dele, lá porque foi concedido lá pelo pessoal do sindicato, lá do cartel, o carro explode. Aí ele liga novamente para o cartel e fala que precisa de ajuda. E aí quem que tá com o cara que atende o telefone lá? A mulher que deu guarita para ele lá. Aí termina aqui a segunda história. Em Super Aventuras Marvel número 76, a gente vai ter a terceira parte da história. O justiceiro aqui tá... Ele chega durante um tiroteio entre bandidos, né, dessa guerra de gangues que continua, e ele ajuda um dos caras a fugir. Aí ele continua a perseguição de carro, os bandidos seguindo o carro do justiceiro. Ele consegue fugir, está protegendo o cara, né, dá um galo cego aqui, pula num bueiro, consegue detonar o carro dos bandidos. Aí ele fica cara a cara com o cara e ele fala que quer acabar com aquela guerra que ele mesmo começou, ele, o justiceiro, começou, porque a guerra tá fugindo do controle, pessoas inocentes estão morrendo, não é isso que o justiceiro queria. Aí ele convence esse cara aqui, que é um dos caras, um dos chefões, a marcar junto com o grande chefão mais uma reunião de paz para acabar com aquela guerra lá. Depois a gente vai ver o justiceiro lá novamente se amigando com aquela menina que ele acha que está do lado dele. Só que ela botou uma escuta e o pessoal do cartel tá ouvindo tudo, né? O justiceiro desconfia que tem alguma coisa errada ali. Olhando pela janela do apartamento da menina, ele vê um carro vigiando o apartamento. Ele vai até lá embaixo e ele vê que é o Tony Macera, que é o filho do Mickey Macera, que era um mafioso que ele tinha matado, que aparece lá no finalzinho da primeira história. Aí ele fala pro cara, para com isso, senão o negócio vai ficar ruim pra você. E segue o baile. O justiceiro tentando acabar com a guerra que ele começou. Ele invade esse outro reduto criminoso aqui e força o cara a aceitar a ligação aqui do convite de paz. Ele tá, tipo assim, tentando de qualquer jeito agora trazer a paz entre as gangues, né? Aí ele vai até outro, lá onde o cara que ele tinha conseguido vir pro lado dele para marcar a reunião de paz. O cara tá lá marcando, só que chega um cara vestido de justiceiro e passa o chumbo nele, né? Nessa hora o justiceiro chega lá, mata esse cara, e aí o cara joga a culpa no justiceiro, né? Pô, é assim que você cumpre as suas promessas?
Aí a gente vai ser levado aqui para uma nova cena, onde tá várias pessoas vestidas de justiceiro e o tal do Coriander, que é quem foi indicado pelo cartel como sendo o líder desse grupo. Só que aí o justiceiro faz o dever de casa e vê que esse cara foi, na verdade, sofreu uma lavagem cerebral, assim como todos os demais, aqueles caras vestidos de justiceiro ali, por um outro chefe oculto do cartel, né? E aí todo mundo, esses justiceiros falsos aqui, querem passar para cima do justiceiro, né, de verdade. O tal do Coriander, que era o falso líder da equipe, foge. E aí no tiroteio entre ele e o justiceiro e o Coriander, uma menina morre, a menininha. Aí o justiceiro fica desesperado, né, cara? Ele parte atrás do cara. E aí, quando ele tá lá quase conseguindo extrair do cara quem foi que matou, mas o cara diz que ele tá condicionado, ele não consegue falar. Aí chega a mulher dele, do justiceiro, aquela menina que ele tava que tava com ele na casa dele, dá um tiro, pega de raspão na cabeça, o justiceiro desmaia. E aí termina a terceira história. Em Super Aventuras Marvel número 77, a gente vai ter a penúltima parte da história. Começa com o justiceiro indo até a casa do assistente do diretor da prisão, que foi um dos caras que, né, convocou ele para fazer parte desse cartel, e ele quer explicações do que está acontecendo direitinho. Quando ele chega lá, tem um cara que atirou no cara, ele não consegue impedir a morte do cara. Ele vai lá no fichário do cara e consegue o telefone do diretor, o endereço do diretor. Então ele parte lá para a casa do diretor, aí sim ele consegue impedir que o diretor seja morto. E aí ele fala, o cara pergunta por que ele foi convocado, por que aqueles caras estão usando a roupa dele de justiceiro. Aí o diretor da prisão canta a história toda. Ele fala que o Alaric queria ele fora da prisão para liderar um esquadrão de justiceiros, né? E que eles queriam assassinos sem culpa para poder dar cabo a essa. Eles querem fazer uma guerra-crime, mas a guerra ao crime que acaba ferindo inocentes, né? E aí eles fizeram um processo de lavagem cerebral nesses caras e todos eles acham que eles são o justiceiro. Aí o justiceiro pede o endereço do Alaric, o diretor fala para ele qual é, mas ali com remorso ele acaba se matando. Bom, o justiceiro, quando está saindo da casa do diretor, é interceptado pela polícia. Ele não confronta a polícia, ele é levado preso, e aí durante o caminho dele para a cadeia eles são atacados. Enquanto a parte da galera está detonada, o justiceiro foge e ajuda um policial a combater os caras que estão atacando eles ali. Aí o justiceiro fala pro cara, eu vou sair daqui porque eu tenho que dar cabo a esse negócio. Ele pega uma carona com o cara que está seguindo ele, o justiceiro. Aí a gente vai lá para a casa do tal Alaric, onde está sendo feito o processo de lavagem cerebral de mais um desses falsos justiceiros. O justiceiro vai até aquela casa lá, invade o local, dá cabo de mais desses capangas vestidos de justiceiro até encontrar com o Retalho, que também está com roupa de justiceiro. O Alaric lá vê que a confusão está instaurada na casa dele e se prepara para fugir de helicóptero. O justiceiro vai atrás, o helicóptero acaba explodindo, mas aí o justiceiro se liga de que o Alaric não estava lá no helicóptero porque o cachorro dele estava atacando o helicóptero e o cachorro não ataca o dono. O justiceiro volta para casa e ele acaba caindo numa armadilha e todo detonado. Termina aqui a penúltima história. A última parte da minissérie vai ser publicada em Super Aventuras Marvel número 78, e aí a gente vai ter uma mudança na equipe criativa que vai atrapalhar um pouquinho, porque não é o Mike Zeck no desenho, né? A equipe de desenho muda. Então a gente vai ter, o roteirista é o mesmo, né? O Steven Grant, o argumento do Steven Grant, roteiro da Joe Duffy, desenhos do Mike Wolfsburg, aí já muda bem o desenho. A arte final continua do John Beatty. Bom, o justiceiro tá lá, preso naquela cela com gás, todo detonado. O Alaric ele começa a falar dos planos dele, porque como que era o condicionamento mental, que esses métodos não seriam necessários caso ele tivesse aceitado a seguir os planos do cartel, mas o justiceiro não aceita.
Ele faz, o cara explica para ele que aquela câmera com gás ali é para fazer a lavagem cerebral. Só que o Justiceiro dá um jeito de fugir dali. Ele começa a usar o que ele tem à mão para poder fugir. E ele usa o próprio gás, que é um gás inflamável. Ele acaba usando a pressão do gás para poder explodir um buraco na parede e fugir de lá. Aí ele vai ter mais um combate com o Retalho, que ainda está por ali. Tem uma luta dele com o Retalho. Ele está bem detonado, mas ele vai enfrentar o Retalho. Chega os outros falsos justiceiros ali, que ficam olhando o combate. O Justiceiro dá um jeito de ferir o Retalho na perna com uma facada. E a galera, quando vê o Justiceiro reagindo, mete o pé, né? Vaza. Bom, o Alaric está vendo tudo lá pelo monitor. E ele resolve se proteger porque o Justiceiro está vindo atrás dele. Ele pega uma arma, se esconde ali. Quando o Justiceiro vai entrando na sala, dá umas coronhadas no Justiceiro até ele cair. Aí ele se prepara para vazar de lá, fugir, né? O Justiceiro chega todo detonado, pronto para atacar ele. Aí chega o cachorro do cara. Ele dá uma coronhada no cachorro. E aí ele diz que antes de matar o cara, ele quer que o cara confesse tudo que ele fez. As datas, nomes, toda a artimanha que ele preparou. E ele fala, ó, se você não fizer isso, cara, eu volto e acabo com a sua raça. Ele sabe que o cara tá na mão dele. No finalzinho, chega o Tony Siciliano, que era o filho do mafioso, ameaçando atacar o Justiceiro, bota a arma na cara dele. O Justiceiro, quer saber? Puxa, mata, tá nem aí, você que sabe. Só que o cara desiste, o Justiceiro vai embora e o cachorro que ele deu uma pregada vai junto com ele. Aí no finalzinho lá, a mulher que passou a perna dele tá lá. Ela acha que quem tá saindo é o Alaric e quem tá saindo é o Justiceiro. Ela joga o carro em cima dele, ele atira no radiador. Aí a fumaça aí deixa ela cega, não consegue dirigir. Ela acaba batendo na ponte pendendo ali, vai para lá. O Justiceiro não move uma palha para ajudar. O carro despenca. E aqui termina essa minissérie que muda o status quo do personagem. Então, notaram, né? O Justiceiro aí um pouquinho mais adulto, um pouquinho mais de violência, alguma coisa além do que era apresentado nas revistas do Aranha, e isso aí vai escalonando, o personagem vai se tornando cada vez mais sombrio, mais sério, mais adulto, com o passar do tempo, com os outros atores trabalhando ele aí. A fase do Garfienes eu gosto bastante, Steve Dillon desenhando o Justiceiro também eu acho interessante, aquela cara de pedra que ele fazia. Enfim, muitas pessoas boas trabalharam com o Justiceiro, que é um personagem que eu curto legal, um personagem que às vezes bem bidimensional, mas às vezes também traz uma profundidade legal, dependendo aí do autor que está trabalhando. Show de bola? Agora, o que vem por aí, galera? Já estou trabalhando coisas, minha programação tá ali na minha frente, aqui eu faço tudo organizadinho. Lembrando que o nosso canal agora tem quadros fixos, beleza? Então nas terças-feiras a gente altera entre o Memória Afetiva e o Zona do Crepúsculo, que é um programa que eu selecionei para falar de quadrinhos mais adultos. Na quarta-feira a gente tem as lives de desenho e tem o Mestres do Quadrinho Nacional, a gente vai revezando um quadro ou outro. Na sexta é a edição de colecionador, domingo o Museu dos Quadrinhos, tá? Sempre focando em quadrinho antigo. O que vem por aí? Na próxima Memória Afetiva, tá aqui, filme do Conan o Bárbaro, todo mundo gosta, né? Eu adoro. Já tô separado, vou rever esse filme hoje, que eu já perdi a conta quantas vezes eu vi esse filme, acho que umas 30 vezes. Mas vou rever, pegar algumas coisas de bastidores pra gente comentar no Memória Afetiva. Mestres do Quadrinho Nacional, na próxima semana, vai ter Flávio Colim. Eu tava lendo Hotel Nicanor e vou trazer um apanhado de contos de terror do Colim. Mais pra frente também aqui no Mestres do Quadrinho Nacional, a gente vai ter Mirza, do Colonese, tá? Aqui são duas histórias do Colonese, essa vampirona aqui dele. Edição de colecionador na semana que vem, olha o que eu separei. Epa, chegou a cair o cono ali. Cripta, a número 1. Na próxima semana provavelmente já vai ser X-Men Novos Titãs, na edição de colecionador. Museu dos Quadrinhos, a gente vai ter Super Powers, trazendo a Liga da Justiça do George Pérez e uma série de desenhistas convidados, então no Museu dos Quadrinhos que está chegando por aí. Esse material eu separei aqui para ver o que vocês acham, muita gente está pedindo e deve pintar no Zona do Crepúsculo. Hellraiser, vocês curtem esse material? Aqui são 3 edições,
com 3 contos cada. Talvez renda 3 programas. Então vou ver o feedback de vocês aí. O que vocês querem ver aqui no canal? Fiquem à vontade para comentar, críticas, sugestões, elogios, o que vocês quiserem. A área de comentários é de vocês, beleza? Hoje vou ficando por aqui. Vocês aí do outro lado já sabem, né? Se cuidem, convidem mais gente para o canal. Quanto mais abelha, já sabe, mais mel. Clica no se inscrever se você chegou aqui agora e não é inscrito no canal. Se inscreve e aciona aquele sininho para quando eu colocar os vídeos novos você ser avisado, beleza? Gente, se cuidem aí, tá? E até semana que vem aqui no canal Gico HQ. Tchau!